Senhoras e senhores, boa noite. Quero agradecer as palavras gentis do meu compadre Sérgio Rocha Pombo e quero também agradecer as palavras do juiz Vicente Ataíde Júnior. Eu quero dizer que é uma honra, porque o Vicente foi meu aluno e o Fachin foi meu professor no doutorado. Então, eu estou no meio aqui. E dizer que eu gostaria que todos os juízes assistissem a sua palestra, né? Porque você fala dessa coisa de considerar o que nós, advogados, falamos. Eu acho tão importante, acho tão bonito isso, né? Quando o juiz tem que considerar o que o advogado fala, tem que ler as nossas petições. Então, eu acho que todos os juízes deveriam assistir essa palestra. E vindo de um magistrado, né? Apesar que você está aqui como um jurista, que é um dos mais destacados, eu fico muito feliz, sem nenhuma ironia. E a leitura, o contexto que você faz da teoria geral do processo é algo fantástico. Também gostaria que todo político ouvisse a palestra do ministro Fachin. No momento hoje que a democracia é tão cara, no momento que nós temos que guardar com carinho a Constituição Federal, que comemorou 30 anos agora, sexta-feira, meu caro amigo Sérgio Rocha Pombo. Sem maiores delongas, porque já estamos cansados, o último palestrante da noite é sempre complicado, ainda mais depois de falar após um grande orador como é o professor Vicente. A pergunta é, em uma neurótica sociedade de controle, ou controladora, há limites jurídicos, constitucionais, para o empregador vigiar, controlar seus subalternos? Vejam, meus caros amigos, colegas, tudo na vida é um pêndulo. A última obra do nosso polonês Zygmunt Bauman foi O Retorno do Pêndulo. O que significa o pêndulo? Nós seres humanos, nós sempre estamos ou fugindo de uma ameaça, de um medo, e aí nós temos adrenalina, né, diante de um assalto, diante de um susto. Existe uma descarga de adrenalina, porque o nosso organismo é preparado para fugir do medo, da ameaça, ou nós estamos buscando recompensas. É por isso que nós somos viciados em likes no Instagram, então até me sigam lá no Instagram, no Facebook, porque nós adoramos dopamina. E daí quando você vê um likezinho lá, ainda mais se for de pessoas especiais, então a dopamina libera. E aí nós estamos viciando em dopamina. O duro é que essa geração nova, ela está tão viciada em dopamina que ela não sabe se frustrar, né? Esse é o grande problema dessa geração aí de 12, 13, 14 anos. Eles não aprenderam a se frustrar. Nós ouvíamos dos nossos pais, tem que estudar, rapaz, fique quieto, me respeite. Quer dizer, hoje não. Hoje, se o professor briga com o aluno, o pai vai lá tirar satisfação com o professor. Às vezes o teu filho vai tirar o último lugar na corrida, ele vai ganhar uma medalhinha de participação. Qual que é o sentido dessa medalha de participação? O cara tirou em último lugar. Não, ele não pode se frustrar. Então, hoje nós temos uma coisa assim muito forte da questão da dopamina. E aí vem um sociólogo italiano que vive aqui no Brasil, dando palestra, Domenico De Masi, um pouco polêmico. Antes disso, eu quero abrir um parênteses. Eu quero homenagear aqui o professor José Lúcio Glombi, o nosso querido ex-presidente da OAB, que fez uma gestão magistral, conselheiro federal. Glombi, eu quero dizer que eu tenho uma admiração muito grande por você, meu querido, como advogado e como líder da nossa classe. Eu gostaria até de uma salva de palmas para o meu amigo Glombi aqui. Não poderia me furtar dessa homenagem, esse tributo tão merecido a você, meu querido. O Domenico De Masi, ele diz que a sociedade de hoje, e ele pega dois personagens da mitologia grega. Ele diz que nós estamos menos edípico e mais narcísicos. Édipo era o sujeito que adorava a mãe, até se apaixonou pela mãe, né? Complexo de Édipo é a criança que se apaixona pela mãe. Édipo, então, era aquele sujeito que ouvia o conselho da mãe. A minha geração é edípica. Filho, pega o casaquinho para não se resfriar. Quer dizer, filho, estude. Hoje, nós somos uma outra personagem da mitologia, nós somos Narcísico. Narciso é o sujeito, segundo a mitologia grega, que quando ele olha o reflexo dele mesmo no rio, ele se apaixona por ele mesmo. Você imagina se apaixonar por você, você diz, puxa, eu sou bonito mesmo, hein? Esse é o Narciso, que Caetano Veloso diz, Narciso acha feio que não é espelho. Narcísico é o sujeito extremamente vaidoso. Instagram, Facebook, fotinho, pá. Nós viramos narcísicos.
Nós estamos ouvindo menos as nossas mães e ouvindo nós mesmos. Uma das marcas dessa pós-modernidade é o individualismo. Uma sociedade de excessos. Tudo é excessivo. Quer dizer, você compra, é um consumismo exacerbado, é uma tecnologia exacerbada, amigos, milhares de amigos. Nós temos necessidade do excesso. A gente assiste TV e fica grudado no notebook, no tablet ao mesmo tempo, e às vezes um livro aberto. Tem gente que já está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Eu achava que era só eu, mas eu vi que é uma pesquisa que 95% das pessoas assistem TV e faz mais alguma coisa. Então, nós estamos vendo que é uma sociedade agitada. E aí, o que acontece quando nós não temos essa dopamina? Nós temos tédio. Os psicólogos que dizem que o excesso de presente é estresse, o excesso de passado é depressão e o excesso de futuro é ansiedade. Nós temos as 3 coisas. Nós estamos ora depressivos, ora estressados ou ora ansiosos. Nós não estamos dando conta, e quem mais ganha com isso são os psicólogos e a fluoxetina. Nós temos uma mania, além de tudo, de controlar as pessoas. Você quer um exemplo mais emblemático de controle do que o WhatsApp? O WhatsApp, você sabe a hora que o cara acessou pela última vez. Namorado ciumento, Maria, isso aqui é uma neurose. Olha lá, acessou 1h15 da manhã e não me respondeu. Ou ele leu e não respondeu, porque você tem um recurso que você sabe se o cara leu e não respondeu. Se ele leu os outros, porque se ele acessou e ele não abriu o teu. Então, é uma neurose. Nós temos um frisson, uma obstinação em querer controlar as pessoas. E aí Michel Foucault, o grande pensador da pós-modernidade, já falecido, professor do Collège de France, ele diz que na Idade Média, nós tínhamos a sociedade, o regime de soberania. Então ele dizia que se você fosse contra o catolicismo, você morria em fogueira, queimado em fogueira, Joana d'Arc. E era importante queimar na fogueira para todo mundo ver e ainda dar o bom exemplo. Se você fosse contrário ao grande poder absoluto do rei, você era torturado com requintes. Depois, Foucault diz que nós saímos desse regime de soberania e passamos por um regime de disciplina. E aí ele lembra do sistema panóptico de Bentham. Bentham, no final do século XVIII, ele cria aquela torre de penitenciária. Imagine aquela torre de penitenciária, essa imagem que está ali no cantinho. Tá? Aquela torre de penitenciária. Vocês imaginem que, estrategicamente, o guarda está vendo todo mundo, para que os presos tenham uma sensação de que estão sendo vigiados. Esse é o sistema panóptico, próprio da sociedade moderna. O sistema panóptico. O sistema panóptico é aquele que você tem a sensação de estar sendo controlado. A palavra pan, total, óptico, ocular. Ocorre que a sociedade de hoje, ela é mais do que isso. É o que Gilles Deleuze, um francês, na mesma época ali do Foucault, morreu um pouquinho depois, ele chama de sistema sinóptico. Ou seja, muitos, veja aquela primeira imagem na tela ali, muitos, eu não sei se até está ali, muitos controlando nós. Então, quando nós acessamos o Facebook, quando você faz uma pesquisa no Google, existe um algoritmo que vai perceber, se você colocar lá, Cabo Frio, hotel, o algoritmo do Google já sabe que você quer viajar. E aí vem várias mensagens e propagandas no Booking. Você diz, pô, que coincidência, como é que o Booking sabe que eu quero ir para Cabo Frio, ou eu quero ir para Vitória, Espírito Santo? Porque o Booking paga um preço caríssimo para o Google, que eles chamam isso um programa de Customer Match, ou seja, eles pagam um programa caríssimo para ter acesso a esses dados, a esse perfil. Ou seja, nós somos controlados. Sérgio, a Carol sabe onde você está.
Alguém já tirou uma foto, e se você estiver do lado de uma morena, de uma loira, vai dizer lá, ele está do lado da loira. Nós somos filmados, tem câmeras para todos os lados, tem GPS. Eu não sei se vocês sabem, o nosso celular, mesmo quando ele está fora do Wi-Fi, o GPS tem condições de localizar onde nós estamos. Nós somos hoje controlados pelos nossos históricos de compras. O nosso gerente sabe se você vai toda hora no restaurante, se você vai no sex shop, se você compra livro. O teu gerente de contas sabe muito bem o teu perfil, o que você gosta de comprar e o que você gasta tanto dinheiro. Vocês já viram o histórico do Uber? Trajeto, horário, só falta dizer com quem que você estava no Uber. Eles têm tudo ali, eles vendem aquilo. O Facebook foi condenado recentemente porque ele vendeu para uma empresa britânica que afetou o plebiscito deles para a União Europeia. O nosso Donald Trump, nosso não, porque meu ele não é, o Donald Trump foi eleito por uma margem pequena de votos contra Hillary Clinton porque houve muita fake news. Então, nós estamos hoje vivendo controle de todos os lados. O dinheiro eletrônico. Cada vez que você passa teu cartão, está registrado que horas, para onde, o que você comprou. Tem um lado bom, porque nós somos investigados, então você tem um crime hoje, ninguém vai muito longe, você como juiz federal sabe disso, meu amigo Vicente. Então ninguém vai muito longe, mas nós também sabemos que há um excesso. Aí vem o Yuval Harari e fala da força dos algoritmos. Ele diz que nossa mente não deixa de ser um algoritmo que cruza informações e diz, eu estou com fome, mas estou sem dinheiro, vou no McDonald's. Estou com fome, ganhei uma causa grande e estou com dinheiro, eu vou num restaurante bacana, vou tomar um vinho bacana com o compadre. A nossa mente é um algoritmo que cruza informações. Ele mesmo diz, a ciência nos ensina que, em certa medida, somos uma máquina de processamento de dados, somos um algoritmo. Mas aí ele faz uma observação. O problema é que os outros algoritmos, o Google, o Facebook, eles são mais eficientes e vão se tornar mais eficientes do que a nossa mente. Por exemplo, esses dias eu fui na Amazon e comprei lá a biografia de Martin Luther King Jr. Já veio um e-mail para mim. Você irá gostar de ler a biografia de Mahatma Gandhi. Algoritmo. Quando você termina de ver um filme do Netflix, diz, você irá gostar de assistir esse filme também. Isso é um algoritmo. Ele já vai cruzando informações e já vai dizendo o que você gosta e o que você não gosta. E nós vamos ficar tão dependentes disso, que vai chegar um momento que nós vamos acordar e o algoritmo vai ser como se fosse um GPS. Às vezes a gente está a 5 quadras de casa, mas a gente tem preguiça de pensar e vai pelo GPS. E assim será a nossa vida, segundo Yuval Harari. Nós não vamos mais tomar decisões. Nós vamos ter um algoritmo que vai dizer, vá no restaurante tal, vá assistir o filme tal, vá comprar o terno tal. E no ambiente de trabalho, como que acontece tudo isso? Vejam que o Gilles Deleuze, ele diz que o marketing é a alma da empresa. Nós somos movidos hoje por um controle social. A alma da empresa. E a palavra marketing é criar desejos, criar demandas. Então você vê um comercial lá que você tem que viajar, você tem que comprar o último iPhone, você tem que assistir o show de um cantor famoso. Isso é um marketing. E ele diz hoje que esse controle, ele é descontínuo, porque naquela torre de Bentham, a torre do presídio, bem ou mal é um controle limitado, físico, analógico. Tem um horário de expediente que o guarda olha. O professor, quando ele controla os alunos, também é uma parede. Aquela música Another Break in the Wall, parte 2, do Pink Floyd, que vai estar aqui o vocalista, o Roger Waters vai estar aqui no Couto Pereira, vou no show deles. Aquela música Another Break in the Wall fala justamente disso. Ei, professores, deixe as crianças em paz. Então, nós estamos percebendo que naquele regime panóptico, o professor sobe num tablado e controla, assim como eu estou controlando vocês. Quem está me olhando, quem está no WhatsApp, quem está dormindo. Quer dizer, é um sistema panóptico. Só que hoje está mais sofisticado.
Hoje é sinóptico. Não sou só eu que estou controlando aqui, dentro desse espaço de 1 hora, nesse tempo e nesse espaço. Hoje é sinóptico. Ou seja, tudo está controlando, tudo full time, 24 horas por dia, bombardeando a nossa cabeça, e nós estamos pensando, tanto que na França teve uma lei recente, você sabe disso, Sérgio, que obriga as empresas a não impor que os seus empregados respondam e-mails no fim de semana e depois do expediente. Teve que ter uma lei francesa para proibir isso. Então vejam a quantidade de controle que nós temos hoje numa relação de trabalho. E aí eu faço uma pergunta para vocês. O ius variante, o empregador e o ius variante. O que é ius variante? É o direito de comandar, de dirigir. É o artigo 2º da CLT. O artigo 2º da CLT diz: considera-se empregador toda empresa que dirige a prestação pessoal de serviço e assume os riscos da atividade econômica. Então, o empregador ele tem esse poder, esse direito potestativo. E o que é um direito potestativo? O direito potestativo é aquele que não precisa da anuência da parte contrária, que você pode exercer pela simples vontade do agente. Como, por exemplo, dispensa sem justa causa, é um direito potestativo de romper o contrato. Mas os direitos subjetivos do tipo potestativo, eles têm limites. Limites constitucionais. O que diz o artigo 187 do Código Civil? Todo aquele que, ao exercer um direito, se extrapolar os limites sociais, econômicos, da boa-fé, da probidade, comete ato ilícito. É o conceito de abuso de direito que está estampado no artigo 187 do Código Civil. Isso vale para o poder de comando do empregador. Cada vez que o empregador, ainda que dentro do seu direito de controlar a atividade, fiscalizar a atividade, extrapolar os fins sociais e econômicos, comete ato ilícito, dano moral. E aí vem uma questão chave. Quando eu celebro um contrato com a minha secretária, com o meu office boy, eu estou contratando a pessoa dele ou a atividade dele? A atividade dele. O objeto do contrato é a atividade. Considera-se empregador aquele que dirige a prestação pessoal de serviço. Só que hoje as pessoas estão confundindo. O empregador hoje acha que controla não a atividade, mas a pessoa do empregado. Aí ele chega e diz: votou em quem? Vai dizer que votou no Bolsonaro? Ou vai dizer que votou nos petistas? Que aí são dois extremos, né? Eu, como não votei em nenhum deles, estou tranquilo. Então, votou em quem? Que religião que você é? O que interessa que religião que eu sou? Vai dizer que você é crente? Vai dizer que você é judeu? Vai dizer que você é budista? Então, hoje, o dano moral nasce quando o empregador começa a querer controlar não o objeto do contrato, mas a pessoa do empregado. E aí fere o direito geral de personalidade. Porque o direito subjetivo, a categoria do direito subjetivo, foi construído dentro de um Estado liberal, quando a burguesia toma o poder, e ela precisava assegurar o seu patrimônio. Ela precisava proteger o seu patrimônio. Então ela nasceu numa visão proprietista, o patrimonial. Só que nós avançamos, como bem lembrou o professor Vicente. Nós estamos vivendo um neoprocessualismo, um neoconstitucionalismo, uma Constituição que fez 30 anos e que é um âncora em tempos de crise democrática, seja o radicalismo da esquerda ou o radicalismo da direita. O que nos salva é a Constituição Federal. Porque tem gente que tem medo da esquerda, outros têm medo da direita. O único que pode nos proteger de qualquer medo que você esteja é a Constituição. É essa Constituição Federal que nós temos. E nessa Constituição, e aqui eu estou caminhando para o final, ela aponta limites. Quais são os limites para o empregador controlar, ou fiscalizar, ou vigiar o seu empregado?
Na Bahia teve uma ação civil pública, do Ministério Público, contra o Banco Bradesco, que proíbe os seus empregados de usar barba. Você não poderia trabalhar lá, Vicente. Não pode usar barba. Juiz de primeiro grau, Guilherme Ludwig, juiz amigo meu. Ato ilícito, o poder discricionário do empregador, não pode extrapolar, não pode entrar na intimidade, 100 mil reais de dano moral coletivo. Segunda instância, reforma a sentença para dizer que não há nenhum abuso o Banco Bradesco ter uma norma interna proibindo o uso de barba, até porque na visão mercadológica a empresa investe alto e é importante ela investir também na sua boa imagem. Eu até concordo que a empresa investe alto e não é possível daí pegar todo o investimento e pegar lá um atendente lá que, meu Deus do céu, que denigre a imagem da empresa, macula, inquina. Mas o que a barba vai macular a empresa? Isso que eu não entendi, qual que é o nexo aí? Usar barba, então, mancha a imagem do banco? Tribunal da Quinta Região, depois eu posso passar no processo, reformou a decisão. Então, veja como essa discussão é acesa. Até que ponto eu posso ou não posso? Não discriminação, artigo 3º, inciso 4º da Constituição Federal, ninguém pode ser discriminado. Direito geral de personalidade, artigo 5º, inciso 10, ninguém pode ser invadido na sua honra, intimidade, na sua dignidade. Lembrando que esses 4 valores do artigo 5º, inciso 10, não são números clausos, são apenas exemplificativos, porque a melhor hermenêutica constitucional de que falou Fachin, quando trata de direitos e garantias fundamentais, é sempre num mínimo de proteção. Nada impede que outros tratados internacionais, outras normas coletivas, aumentem esse espectro de garantias fundamentais. Então, aqueles 4 valores que estão como garantias no artigo 5º, inciso 10, são apenas exemplificativos e não exaustivos. Função social da empresa, artigo 170, inciso 3 da Constituição Federal, a ordem econômica é pautada na função social da propriedade. Ora, o que é a empresa senão uma expressão de propriedade? Função social da propriedade, leia-se função social da empresa. E, finalmente, o princípio da proporcionalidade. Na colisão, no confronto de 2 direitos fundamentais, de um lado o empregador que quer colocar uma câmera para ver se alguém está roubando os produtos da tua farmácia ou do seu supermercado. É um direito dele, direito de propriedade, segurança patrimonial. De outro, um valor, a intimidade, a privacidade. Quando esses 2 valores fundamentais estão em colisão, nós aplicamos um princípio supraconstitucional, que é o princípio da proporcionalidade, também chamado de princípio do juízo de ponderação. Quando o juiz, no caso concreto, na fatispécie, na situação, ele coteja qual é mais caro, qual tem maior valor, e aí ele prefere um em detrimento de outro. Aí, eu trago 2 jurisprudências para nós encerrarmos. Concurso público para soldado da Polícia Militar, exclusão porque ele usa tatuagem no corpo. O TJ de São Paulo diz que essa regra é inconstitucional, porque um soldado com tatuagem ou sem tatuagem não vai afetar em nada a performance dele. Segunda decisão, TST decide que empresa pode sim exigir certidão de bons antecedentes criminais para um operador de telemarketing, porque o operador de telemarketing tem acesso a dados sigilosos. Então, vejam que, no caso concreto, eu não posso exigir antecedentes criminais, mas para um operador de marketing eu posso. Eu não posso deixar de contratar alguém porque é HIV positivo, mas se for a contratação de um médico, um enfermeiro, que trabalha num pronto-socorro, que tem contato com sangue, ou num açougue que corta carne, por exemplo, você tem que examinar cada situação concreta. Eu quero terminar dizendo para vocês que a nossa Constituição Federal ela tem um viés solidarista, onde prestigia a pessoa. Na realidade, existe uma expressão do Fachin que diz: patrimônio e pessoa integram realidades que não se confundem. O patrimônio deve servir a pessoa e não o contrário.
Eu penso que mais do que você enxergar o trabalhador como um sujeito abstrato de direito, nós devemos enxergá-lo como gente de carne e osso, alguém que sonha, que ri e que tem direito a uma vida digna. Que Deus nos abençoe nesse congresso. Muito obrigado.